Evangelho do Senhor Jesus segundo João, capítulo de número 9, versículo 1 até o versículo de número 7. Diz assim a palavra do Senhor nosso Deus. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, estes ou seus pais, para que este nascesse cego? Jesus respondeu então e disse: Nem ele pecou e nem os seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém se pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu na terra, e com saliva fez lodo, e untou com o lodo os olhos do cego. E disse-lhe: Vai e lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, ele, lavou-se e voltou vendo. Amém? Vamos fazer uma oração pedindo que o Senhor Deus venha nos dar um momento de palavra verdadeiramente abençoado. Poderoso Deus, obrigado, Jesus, pela oportunidade que o Senhor nos concede de mais uma vez estarmos na sua casa, aprendemos da tua santa palavra. Eu te peço, Deus, direciona-nos para algo bom, direciona-nos para algo agradável, direciona-nos, Senhor, para algo que verdadeiramente precisemos. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Podeis assentar? Eu vou pedir que você fique com a sua Bíblia aberta no texto que foi escolhido para a leitura da palavra. Esse texto é poderoso e eu quero ser fiel nessa poderosa palavra que o Senhor colocou no nosso coração. João, capítulo de número 9, do verso 1 ao 7. Fique com a sua Bíblia aberta aí, vai ser uma bênção de Deus. Irmãos, esse texto, ele é conhecido, a história em si, ela é conhecida, a mensagem em si, ela é conhecida, e por mais que nós já saibamos a mensagem de cor, por mais que nós já saibamos a história de cor, por mais que a gente já saiba de tudo, né? É incrível o quanto o Senhor Deus, Ele nos enriquece com coisas novas e com coisas especiais. Eu confesso que quando o Senhor Deus colocou essa palavra no meu coração na semana que se passou, eu fiquei muito feliz com aquilo que o Senhor Deus compartilhou ao meu coração e fiquei muito feliz com o Senhor Deus entregar algo tão gostoso para que nós pudéssemos compartilhar com os irmãos acerca da sua vontade, do seu propósito e do seu desígnio. Preste atenção aqui. O primeiro tópico, ponto central dessa mensagem é que a Bíblia diz, Estevão, que Jesus estava passando. E quando Jesus estava passando, Jesus viu um homem que é cego de nascença. Jesus estava passando e Jesus viu um homem que é cego de nascença. O lindo e o interessante aqui no mesmo versículo, nós vemos o problema do ser humano, a necessidade de uma pessoa, o problema em específico de alguém. Só que no mesmo versículo, antes de mostrar a necessidade, Mari, de alguém, mostra que Cristo Jesus não tem essa necessidade. Pelo contrário, mostra que Cristo Jesus tem aquilo que o ser humano necessitado não tem. Olha como o texto começa. Viu, pois, Jesus, um cego de nascença. O cego não pode ver, mas Jesus viu. O cego tem um problema de nascença, mas Jesus não.
e ele não só não tem o problema, mas mesmo passando, ele viu. Isso é bonito, isso é interessante, porque no meio das nossas falhas, no meio das nossas necessidades, nós temos que entender que o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele tem o poder e Ele tem a condição de alcançar-nos, e dentro das nossas fraquezas, Ele tem a capacidade de demonstrar o seu poder. Quanto mais em alguma coisa ou em alguma área nos demonstramos ser fracos, mais nessa área Deus vai trabalhar para que Ele mostre o seu poder nas nossas vidas. Então, esse texto ele é maravilhoso, que logo no início ele já nos mostra que a habilidade de demonstrar a capacidade de Cristo não está naquilo que Ele é, mas está naquilo que nós necessitamos. Quanto mais nós necessitamos de algo, mais Cristo e mais Deus, Ele é especialista em nos complementar com aquilo que nos falta e nos complementar com aquilo que nós não temos. Então eu já libero essa mensagem sobre o meu e sobre o teu coração aqui nessa noite, que é: não importa a minha e a tua necessidade, saiba que nessa necessidade o Senhor Deus, Ele é especialista em ser poderoso por excelência naquilo que Ele tem para fazer. Olha que interessante, esse texto é um texto cheio de dificuldades de entendimento, e eu quero que você entenda isso desde o princípio da mensagem, que nós vamos ver pelo menos 3 ou 4 dificuldades que tem nesse texto que não era para se encontrar. Algumas dificuldades que nós olhamos e falamos: como é que isso pode acontecer? É sem sentido, é loucura, é sem jeito. O que é interessante é que Cristo não deixa de trabalhar mesmo em meio a uma série de problemas e dificuldades que tinham tudo para dar errado. Tinham tudo para dar errado, um monte de coisa aqui, eu vou mostrar isso para os irmãos. Só que o que é interessante é, mesmo tendo tudo para dar errado, Jesus Cristo decidiu olhar para aquele cego, e Jesus Cristo decidiu fazer algo na vida daquele cego. Eu trago essa palavra para o meu e para o teu coração, sabendo que o Senhor Deus, Ele quer trazer algo aos nossos corações aqui nessa noite. Mas entenda, pelo amor de Deus, quando alguma coisa, alguma circunstância não condiz com o que estamos querendo receber, isso não significa que o Senhor Jesus Cristo não está disposto a fazer ainda sobre as nossas vidas. Olha como começa essa história. Essa história começa com os discípulos fazendo uma pergunta, e eu vou pedir para o professor da escola dominical me responder isso aqui, né? Sobrou para o Lucas. Olha a pergunta que os discípulos fazem aqui, Esther. Senhor, Rabi, eles não estão perguntando e direcionando a pergunta para um qualquer. Quando eles falam Rabi, eles estão colocando Jesus na condição de ensinador, de mestre. Aí eles falam: Rabi, quem foi que pecou para ele nascer assim? Foi ele ou os pais dele? Professor, me explica, qual é o pecado que nós cometemos antes de nascer? Fala qual que é, mano. Não tem pecado antes de nascer? Mas eu acho que os discípulos estão dizendo isso. Olha o que os discípulos perguntam aqui, Estevão. Quem pecou para que ele nascesse enfermo? Se eles estão perguntando quem pecou para que ele nascesse enfermo, o pecado aconteceu antes do nascimento. Aí olha quem é que eles querem saber que pecou. Foram os pais ou foi ele? Tem sentido essa pergunta, irmão? Essa pergunta não tem lógica alguma. Não tem lógica alguma, porque não existe pecado antes do nascimento. Ah, pastor, explica o motivo disso aqui. Se eu for te explicar isso daqui, o motivo da tradução bíblica ter trazido isso aqui, nós vamos gastar muito tempo, e não vai dar. Mas eu só quero que vocês percebam que a história já começa com algo sem sentido. Olha a pergunta dos discípulos que já estão andando com Jesus há pelo menos um ano. A pergunta dos discípulos é: se a pessoa que nasceu cega, ela pecou para que isso acontecesse? Não tem sentido? E quando nós olhamos essa pergunta sem sentido, nós percebemos que essa história já começa em uma loucura que não tem sentido. É um monte de coisa que acontece nessa história, que você olha assim e você fala: não, mas espera aí, isso não tem sentido. Não é coisa que se pergunte, não é coisa que se faça,
atitude que se tome, isso daqui não é coisa que deveria estar acontecendo na vida de alguém que está tendo um encontro com Cristo. Porque às vezes é glamorizado que um encontro com Cristo é só 1000 maravilhas. Mas percebam que o que está acontecendo nesse texto é sem sentido. Mas Cristo Jesus, Ele é poderoso. E Cristo Jesus, Ele decide nos dar uma aula. E a aula inicial de Cristo Jesus está no verso de número 3. Jesus respondendo disse-lhe: nem ele pecou e nem os seus pais pecaram, mas assim foi feito para que se manifeste nele as obras de Deus, ou a glória de Deus em algumas tradições. Glória a Deus, o negócio piorou, Laiane. Você não entendeu o que está escrito aqui, não? Olha o que está escrito aqui. Isso daí não é pecado. Deus quis que ele fosse assim. É o que está escrito aqui. Aí percebam para onde é que esse texto está caminhando. É uma pergunta sem sentido dos discípulos. E quando Cristo se manifesta para falar, Cristo se manifesta quebrando um paradigma que a igreja tem muito na cabeça. Qual é o paradigma? O paradigma que pecado, apenas pecado, gera desgraças, dificuldades e problemas na nossa vida. Tem muita gente que acha que só uma vida de pecado que vai gerar problemas grandiosos na nossa vida. Aí Jesus vem para ensinar o oposto. Jesus vem para dizer: para que eu me manifeste, tem dor. Para que eu me manifeste, tem problema. Para que eu me manifeste, tem dificuldade. Tem muita gente que coloca na cabeça que alguma coisa de ruim está acontecendo por consequência de algum pecado que acontece. Quantas vezes você já viu isso acontecer dentro da igreja? Uma pessoa está passando a maior prova, aí as outras fazem o quê? Olham, apontam o dedo e falam: mas também, né? Merece. Isso aí é castigo de Deus. E olha o que Cristo está dizendo: ei, nem tudo que acontece de ruim na tua vida é castigo. Às vezes eu quero que isso aconteça. Nem tudo que acontece de ruim é luta. Às vezes não é luta, sou eu que quero que aconteça. E eu sei que esse negócio é difícil de entender. Porque nesse texto, na primeira vez que Cristo se manifesta para falar, Cristo não está se manifestando para falar o que nos agrada ouvir. Mas pelo contrário, olha o que Cristo está dizendo: eu decidi colocar a enfermidade, eu decidi colocar a dor, eu decidi colocar o empecilho, eu decidi fechar a porta de emprego, eu decidi tirar a saúde, eu decidi trazer essa dor, trazer essa amargura. Eu quis que isso acontecesse. Quando nós vemos esses tipos de coisas acontecerem, aparentemente, nós olhamos para a história e nós falamos: essa história não vai ter um final feliz. Porque nós só estamos vendo coisas ruins cada vez mais acontecerem. São discípulos que andam com Jesus que faz uma pergunta sem sentido. E agora é Jesus que decide falar algo sem sentido. Mas eu quero trazer uma palavra ao meu e ao teu coração aqui nessa noite, que nem sempre a maneira que Cristo vai trabalhar nas nossas vidas, ela condiz com algo nas nossas vidas sendo feito do jeito que nós queremos. Às vezes nós queremos permanecer com visão, e Jesus fala: eu não quero que você tenha essa visão. Às vezes nós queremos ter algum tipo de coisa, e Jesus fala: eu não quero que você tenha esse tipo de coisa. Mas uma coisa me alegra nesse contexto aqui, Estevão. A coisa que me alegra é que Cristo Jesus está tirando do pecado a culpa de algo que é dele. Ah, pastor, por que é que você se alegra com isso? Porque quando eu olho para a palavra do Senhor, eu reconheço que um pai, ele só corrige e ele só arruma aqueles filhos na qual ele ama.
E se Cristo Jesus decide, de maneira deliberada, colocar ou impor ao seu filho algum tipo de dificuldade, o que eu te digo com 100% de certeza é: confia e acredita que Ele vai fazer algo grande por você. Olha que interessante, esse cego recebeu essa impossibilidade desde o seu nascimento. Passou o primeiro ano, ele não viu nada. Passou o segundo ano, ele não viu nada. Passou o terceiro ano, ele não viu nada. Eu não sei com quantos anos isso acontece, mas a Bíblia Sagrada diz que ele pegava, mendigava na porta, e os vizinhos o conheciam por mendigar. Ou seja, isso significa que ele era no mínimo maior de idade para receber a capa de mendigância daquela época. Por que eu estou falando isso daqui? Porque muitos anos se passaram, ele sem visão por causa da vontade de Deus. E quando nós olhamos isso, aparentemente nós olhamos uma característica de Deus nos esqueceu, Deus nos abandonou, Deus nos deixou de lado. Mas Jesus estava passando, e quando Jesus estava passando, ele viu aquele cego no canto. E o que Deus coloca no meu coração para dizer aqui nessa noite é: não importa quanto tempo você tem carregado alguma impossibilidade, fica tranquilo, Jesus te viu. Jesus não passou por você sem atentar para a sua necessidade, sem atentar para aquilo que você precisa. E o que Ele me manda dizer com autoridade aqui nessa noite é: na hora que Ele te vê, fica tranquilo, Ele vai de encontro a você para entregar o que você precisa. E por mais que passou muito tempo para você receber, fica tranquilo, Ele te viu aqui nessa noite e Ele tem algo a lhe entregar. Isso é lindo, irmãos. Ele nos viu, e isso é o importante. Jesus Cristo vai e fala: olha, convém que eu faça as obras do Pai. Eu vim para fazer as obras do Pai. E depois que Jesus fala: olha, convém que eu faça as obras do Pai, Jesus vem no verso de número 5 dizer uma palavra que é também sem sentido. Olha o que o Senhor Jesus diz, irmã Eleni: eu estou no mundo, e enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Aparentemente, quando nós vemos Jesus falar isso daqui, nós não vemos Jesus falar isso daqui para alguém específico. Ele está falando para os discípulos, nós sabemos disso. Mas o que ele está querendo dizer com isso? Olha que interessante. Ele está falando com os discípulos acerca de pecado. Depois de falar com os discípulos: olha, que isso não aconteceu por causa do pecado, ele falou: isso aconteceu para que se manifeste a glória. E aí, depois de falar: olha, para que se manifeste a glória, isso aconteceu, ele vai e faz o quê? Ele vai e diz: olha, eu estou aqui para fazer a obra do Pai, e enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Perceba que quando Jesus fala isso, aparentemente não tem sentido o que Jesus fala com o que Jesus está dizendo para aquele povo, para os discípulos propriamente dito. E aparentemente não tem nada de sentido aquilo que ele está falando. Só que o que é interessante é que isso daqui não tem sentido quando nós colocamos na perspectiva dos discípulos. Os discípulos ouvindo de Jesus a resposta daquilo que eles perguntaram, na resposta Jesus fala isso. E aí o que chama a atenção é que aparentemente o que Jesus está dizendo não é algo muito explicativo de se ouvir para os discípulos. Ele está dizendo, e tá bom, é mais uma das coisas que Jesus fala, que a gente acredita, mas que quem sabe na volta dele a gente tenha certeza exatamente do que é. Mas eu quero que vocês entendam que nesse mesmo contexto tem um cego, Estevão. Um cego que não sabe o que é luz. Um cego que desde nascença não viu luz. E um cego que até o presente momento só tem a percepção e o conhecimento do que é trevas. Para mim, quando Jesus Cristo se manifesta dizendo isso daqui, Estevão, olha, enquanto eu estou aqui, eu serei a luz deste mundo.
Quando o Senhor Jesus Cristo diz isso, para mim o Senhor Jesus Cristo ele não está dando uma palavra propriamente dita aos discípulos, mas para mim Jesus está fazendo propriamente uma apresentação ao cego. O cego, ele mendigava, segundo a palavra do Senhor, em troca de mantimento. Ele mendigava em troca de moedas e mantimento. O verso de número 8, 9 vai dizer que os vizinhos o conheciam de que ele pedia. Só que, quem sabe o tempo que ele passou já fez ele perder a esperança de voltar a ter vista. Perdeu a esperança de ver. O que é interessante é que quando Jesus está falando com os discípulos, está nessa conversa, Jesus de certa forma não está falando direito com os discípulos, mas para mim Jesus está querendo se apresentar. A quem? Ao cego. E quando Jesus está querendo se apresentar ao cego, Jesus se apresenta ao cego como o quê? Como a plena necessidade que ele tem. Melhor, Jesus se apresenta com aquilo que o cego ainda não viu, mas sabe ou almeja um dia ver. Jesus está chegando e falando: olha, você não tem visão, você só tem trevas, mas chegou a luz. Eu sou a luz. Por que eu acho isso daqui interessante, irmãos? Eu acho isso daqui interessante porque nem sempre em um ambiente Jesus vai falar com todos, e isso é bíblico. O próprio Senhor Jesus fazia isso de propósito, ele ensinou isso. Em algumas oportunidades Jesus falava por parábolas, e quando ele falava por parábolas ele dava a explicação. Só que teve uma das oportunidades que ele não deu a explicação. Ele falou por parábolas no meio da multidão. E aí ele chegou para os discípulos e falou assim para os discípulos: olha, depois vocês me perguntam o significado da parábola, porque o significado da parábola que eu tenho não é para a multidão, é para quem eu tenho comunhão, é para vocês. Aí a Bíblia Sagrada fala que depois os discípulos perguntam, aí os discípulos falam: olha, Jesus, por que o Senhor disse aquilo? Aí Jesus vai e fala: olha, eu disse aquilo por causa disso, disso e disso. O que Jesus falou para a multidão não era para toda a multidão entender. O que Jesus falou para a multidão, toda a multidão ouviu, mas só quem tinha comunhão com Cristo e continuou com Cristo, teve a capacidade de discernir o que Cristo falou. Nesse momento Jesus está falando algo que aparentemente pode ser sem sentido para uns. Nesse momento Jesus está falando algo que para uns pode ser que seja algo sem nexo, sem sentido. Alguns podem até entender um pouquinho, mas o que eu estou querendo dizer? O cego, que era o necessitado, é a pessoa que mais entendeu o que Cristo Jesus estava falando naquele momento. Sabe o que eu percebo aqui, irmã Eleni? Eu percebo que nos dias de necessidade, nos dias de problema, de angústia, de aflição e de necessidade, irmanice, são os dias que nós mais estamos sensíveis a não ouvir a voz de Deus, mas a entender o que Ele está querendo nos dizer. O problema é que tem muita gente que vem para a igreja e ouve a voz de Deus, só que a voz que ouve no culto não tem capacidade de gerar mudança nem transformação alguma no seu dia a dia. Aí o que eu percebo nesse texto é: quem está disposto a entender o que Jesus fala, está disposto a vivenciar um milagre grandioso que Jesus está disposto a fazer. Por isso que nessa oportunidade eu tenho um conselho muito grande para dar para você. Não perca a oportunidade de, quando está em um ambiente onde a presença de Jesus é manifesta, não perca a oportunidade de estar na presença dEle e de tentar entender tudo aquilo que Ele está falando contigo. Porque o que acontece é, pessoas sentem a presença de Deus em um culto, mas pessoas não ligam para tentar entender o porquê que aquela presença está manifesta daquele jeito. Quantas vezes nós vimos Deus falar aqui em cima deste altar? Quantas vezes nós vimos Deus falar através de concerto, através de aliança? E quantas vezes nós chegamos em casa, dobramos os joelhos e falamos: Deus, eu não tenho certeza se eu tenho pecado contra o Senhor tanto assim,
Mas eu quero dobrar os joelhos aqui para te pedir perdão, porque eu não quero permanecer em falha, mesmo sem saber se algo tem acontecido comigo. O que eu quero que você entenda é, quando estamos num ambiente com Cristo, não importa ouvi-lo, importa tentar entender o que Ele está falando conosco. E a geração de hoje é uma geração que quer ver o movimento que Cristo faz, e pior, quer ver o que Cristo está falando, mas não importa muito bem o que Cristo fala, se não entendermos e se não quisermos ter comunhão com Ele. O resultado, irmão, o resultado do que acontece é que Cristo Jesus começa a fazer uma das maiores loucuras do seu ministério, se não a maior. Tem algumas loucuras de Cristo no seu ministério, tal como tocar no esquife do filho da viúva de Naim. Aquilo ali, só um toque, transformava Cristo em maldito, na hora, não podia tocar. Só aquilo já transformava toda a reputação de Cristo, seria transformada com apenas um toque. Ele fez, mesmo assim. Aqui é mais uma vez, olha o que Cristo Jesus faz. Cristo Jesus cospe no chão. Voltou as coisas sem sentido nesse texto. É uma pergunta sem sentido. É Jesus falando que a doença é para a glória dele. Aí agora, Estevão, o negócio passa a se transformar em algo terrivelmente nojento. Jesus cospe no chão. Pior do que cuspir no chão apenas. Jesus começa a colocar o seu dedo e começa, a fazer um lodo daquele cuspe. Eu quero que você se coloque na condição da multidão que está ao redor de Jesus. Eu quero que você se coloque na condição de um discípulo que está vendo Jesus fazer isso aí. E aí? Quem ia gostar de ver isso? Quem ia gostar de estar do lado? Imagina, o pregador chega aqui, cospe no chão. Aqui o chão está limpinho, né? Mas lá ele fez um lodo. Só isso daqui já é nojento, já é sem sentido. Seja bem sincero, já quebra todo o clima de espiritualidade, já quebra todo o clima de fé, já quebra todo o clima de expectativa. Eu estou esperando que Jesus vai fazer algo grande, vai fazer o cego abrir o olho, vai falar uma palavra, ele vai abrir o olho, ele vai ver, vai sair pulando alegre. É isso que Jesus vai fazer. Jesus cospe no chão, Jesus toca no lodo, Jesus faz um lodo. E depois de Jesus fazer isso aí, Jesus piora a situação. Jesus toca, pega o lodo e coloca no olho do cego. Irmão, isso é sem sentido, irmão. Quem aqui aceitaria um toque desse? É Jesus, irmão. Para vocês terem uma ideia do quanto que às vezes tem algo dentro de nós que nos impossibilita de vivenciar milagres. Sabe o que eu quero pregar aqui nesse momento aqui, irmão? Eu quero pregar aqui nesse momento que eu e você temos um monte de nojo só de ouvir. Os discípulos tiveram um terrível nojo só de ver. Mas eu posso dizer uma coisa? O cego não viu nojo nenhum. Ah, pastor, mas ele não estava vendo. Exatamente. Entenda aqui. Para o cego, irmão, o que ele sentiu? Um toque. Com a mão suja. Para o cego, o que ele sentiu? Um toque de alguém com as mãos sujas. Presta atenção nisso aqui, pelo amor de Deus. O que o Senhor Jesus me mandou ensinar aqui nessa noite é: você precisa perder a visão da razão. Você precisa perder um pouquinho a visão daquilo que você acha ser certo, daquilo que você acha ser bonito, daquilo que você acha ser agradável. Às vezes Cristo está querendo tocar em você, mas você está falando: eu não quero, porque desse jeito não é o jeito que me agrada. O que Deus coloca no meu coração para mim pregar com autoridade aqui nessa noite é: só sente o toque, só percebe o toque como algo terrível e sem sentido quem decide abrir os olhos da razão, quem decide abrir os olhos do natural. Mas quem está de olho fechado para o natural, acha aquilo como algo apenas normal. E sabe qual que é o problema disso? O problema disso, irmã Eleni, é que quando nós abrimos o olho da razão, nós fechamos o olho da fé.
A Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. E o problema, Estevão, é que nós estamos querendo agradar a Deus, mas nós queremos o nosso trato no dia a dia baseado naquilo que nós achamos ser certo, baseado naquilo que nós achamos ser belo, baseado naquilo que nós achamos ser muito melhor. Mas o que Deus colocou no meu coração aqui nessa noite para dizer está na hora de você fechar os olhos da razão e passar a abrir os olhos da fé. Porque você tem rejeitado um toque de Cristo que vai gerar uma transformação grandiosa e um milagre grandioso na tua vida. Especificamente porque o toque de Cristo vem acompanhado de coisas que você não se agrada. E isso é o que o Senhor coloca no meu coração para dizer. Ruth, o toque de Cristo para os discípulos é algo sem sentido, é algo imoral, é algo nojento. O toque de Cristo para o cego é algo normal. Ele só recebeu mais um toque. A diferença de um para o outro não é a proximidade com os discípulos, com Jesus. Porque os discípulos conhecem Jesus, mas não têm a visão. Esse homem nem Jesus conhecia, irmão. Isso aqui é para te ensinar uma coisa. Conhecer Jesus não adianta de nada, sendo que na hora que ele for trabalhar, você decidir que ele trabalhe do seu jeito. Tem pessoas que conhecem a Jesus, andam com Jesus, vivem com Jesus, mas na hora que Jesus decide tocar e fazer alguma coisa na sua vida, na sua casa e na sua família, abre o olhar de sem sentido, abre o olhar de não aceitar e coloca em si uma condição que o que Cristo está fazendo não é o certo, não é o normal, não é o natural. Mas Jesus me manda pregar aqui nessa noite que é melhor desconhecer a Cristo e fechar o olho da razão, porque assim, você com o olho da razão fechado, você vai passar a ter o olhar de fé. Eu vim pregar algo aqui nessa noite debaixo de muita autoridade de Deus. Fecha o olho da razão e abre o olhar da fé. Porque no olhar da razão você não sabe como fazer alguma coisa, e quando Deus se levanta para te ajudar, você ainda dá palpite achando que o jeito que Ele faz está errado. Mas Deus coloca no meu coração para dizer que o olhar de Cristo é muito melhor do que o seu. Pode ser que Ele te toque de um jeito diferente, isso não deve te importar. O importante é sentir de Jesus algo diferente. Olha que lindo isso aqui, irmão. O que para os discípulos é sem sentido, para o cego é algo comum. Eu posso liberar uma palavra de Deus? Essa é forte, irmão. Essa é forte para a sua vida. Você vai passar a se acostumar com os toques do impossível de Deus na sua vida. Isso aqui é muito forte, irmão. É natural o que é impossibilidade para os outros. É natural para quem decide aceitar com fé e não com razão. O que Deus coloca no meu coração para me pregar aqui nessa noite é: se porventura você decidir abrir mão da sua razão, do seu jeito, do seu eu, do seu ego e falar: Deus, me toca. Eu sei, Senhor, que eu queria que o Senhor abrisse a porta de emprego hoje, mas faz do seu jeito. Eu sei, Senhor, que eu queria que o Senhor abrisse a condição de eu comprar uma casa nova esse ano, mas faz do seu jeito. Eu sei, Senhor, que eu queria a saúde física, uma cura agora, mas se o Senhor me permitir passar por um tratamento, faz do seu jeito. Toca, Jesus, do seu jeito. Quando eu e você decidimos abrir mão da nossa razão, daquilo que nós achamos ser certo, nós estamos sensíveis a receber um toque que é impossível de uma maneira natural. E eu libero essa palavra de Deus sobre o seu coração. Você vai passar a vivenciar coisas impossíveis para o mundo, mas para você vai ser natural. Pastor, eu não estou entendendo. As pessoas vão olhar para você e vão dizer: mas peraí, o que é que está acontecendo com a Ruth? Ela mudou do dia para a noite. O que é que está acontecendo com o Estevão? Ela mudou do dia para a noite. Como é que isso grandioso aconteceu na vida da irmanice? Para o mundo vai ser impossível, mas para você, você vai falar: não, para mim foi normal. Jesus tocou em mim, eu senti algo novo, Jesus fez, Jesus realizou. Pode ter certeza, o toque de Jesus pode ser sem sentido para este mundo, mas vai passar a ser natural para a tua vida.
Eu tenho orado ao Senhor para que isso aconteça, irmãos. Para que nós não levemos as coisas grandiosas de Deus na nossa vida como algo grandioso demais, sabe? Melhor do que receber a presença de Deus hoje e colocar essa presença de Deus lá em cima como se fosse algo grandioso e impossível de ser alcançado, é a gente receber a presença de Deus hoje e falar assim: olha, é do mesmo jeito que eu recebi ontem de manhã quando eu estava fazendo o meu café da manhã. Pastor, eu não estou entendendo o que você está querendo dizer. É simples, irmãos. A geração de hoje glamoriza muito o toque do Senhor Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque prioriza de querer que Jesus faça do seu jeito, da sua maneira. Mas eu quero liberar mais uma vez essa palavra: se prepara para vivenciar coisas grandes, coisas impossíveis, como se fosse algo natural. Olha bem o que eu estou liberando de palavra de Deus através disso daqui. Você só vai perceber a grandiosidade do que te aconteceu quando as pessoas passarem a se questionar contigo como que isso aconteceu. Pensa nesse cego. Depois a Bíblia Sagrada vai perguntar: oxe, mas tu é esse cego mesmo? Era esse cego que estava vigiando, mendigando na minha frente, na minha casa? Aí esse cego vai dizer: era eu mesmo. Agora pensa o quão grandioso isso é. O que esse cego vai dizer? O que aconteceu contigo? Tocaram no meu zóio. Tinha um negócio no meu olho ali que tocaram, eu não sei nem o que é, mas tocaram no meu olho. Isso daqui, irmão, é um impossível para o mundo. Mas para quem recebe isso, não pode ser considerado impossível. Sabe por quê? Porque o Deus que você serve tem um poder grandioso, tão suficiente, que você não precisa de coisas maravilhosas para você. Mas eu libero mais uma vez essa palavra: o que Deus vai fazer na sua vida é tão grande, é tão poderoso, e mesmo assim, para você, vai ser algo normal. Recebe isso em nome de Jesus. Depois que isso acontece, irmão, a série de coisas sem sentidos continua. É uma pergunta sem sentido. É Jesus falando que a doença é Ele que quis. É Jesus falando uma frase que aparentemente é sem sentido na história. É Jesus cuspir no chão e fazer lodo. É Jesus pegar esse lodo e colocar no olho do camarada. Tudo que é sem sentido já acabou? Não. Jesus faz mais uma coisa sem sentido. Jesus chega para o cego e fala para o cego: vai e lava-te no tanque de Siloé. Manice. Como se não bastasse o cego não ter visão, Jesus ainda melou os olhos dele com lodo. E ainda Jesus vai e fala o quê? Agora eu quero que você vá até o tanque de Siloé e vai se lavar. Vai tomar banho. Irmão, parece que a série de coisas sem sentido só está aumentando nesse texto. Aonde é que o milagre chega na história? O milagre chega na história, irmão, que você e eu temos que entender uma coisa: Cristo tem o poder de fazer um milagre nas nossas vidas através de um toque. Cristo tem o poder de fazer um milagre nas nossas vidas através de uma palavra. Cristo tem o poder de fazer um milagre nas nossas vidas antes mesmo de que nós venhamos nascer. Esse camarada poderia ter vista desde o seu nascimento. Jesus não quis. É a Bíblia que diz: a doença é para que eu me manifeste. Cristo poderia falar apenas, e Jesus não quis. Cristo poderia apenas tocar, Jesus não quis. Cristo poderia apenas melar os olhos dele com lodo, Jesus não quis só isso. Jesus queria que mesmo assim, ele andasse, tropeçando, mas andasse. Sabe o que é interessante aqui, Esté? Esse cego não sabia, mas esses eram os últimos passos dele sem visão. Lucas, o cego não sabia, mas esses eram os últimos momentos que ele andava, tropeçando por falta de visão. Olha só no texto, Jesus não diz: vai se lavar que você vai ser curado. Jesus não diz isso. Nós não precisamos de uma palavra sobrenatural para que nós,
ouçamos o que ele nos diz e atentemos. Os crentes de hoje precisam de uma palavra e precisam de uma sustentação. Tevo, vai fazer isso, porque Deus mandou dizer que Ele vai te dar isso, isso e isso. Aí o Tevo vai. Mas se eu falar para o Tevo, faz isso. Pastor, não posso. Eu tenho esse problema, eu tenho essa dificuldade, eu tenho essa necessidade. Nós temos um grande mau costume de quando somos colocados em meio a uma situação de desafio, nós temos um grande mau costume de jogar as nossas necessidades e os nossos problemas. Pastor, eu não posso aceitar o cargo porque eu chego tarde do serviço. Perceba, eu não estou dizendo não, eu estou colocando um empecilho em cima do desafio que me foi imposto. Pastor, eu não posso chegar mais cedo, porque eu moro longe. Pastor, mas eu não consigo fazer tal coisa. Por quê? Eu não consigo por causa disso. Perceba que nenhum está falando, Senhor, eu não quero chegar mais cedo. Pastor, eu não quero chegar mais cedo. Pastor, eu não quero chegar mais cedo porque eu sou desorganizado. Eu não tomo banho cedo ou não me arrumo cedo. Não, ninguém se põe como culpado. A gente coloca empecilho no meio do desafio. Perceba, Cristo está nos dando um desafio e ao invés de nós aceitarmos, nós estamos questionando e pior, botando empecilho sobre cima dele. Só que olha o que o cego fez. O cego ouve. E o que o cego decide fazer? O cego vai. Sabe por quê, Laiane? O cego vai porque ele já é acostumado a andar com esses desafios. Entende isso aqui? Ele já tropeça para ir no banheiro. Ele já tropeça para sair de casa. Ele já tropeça para ir mendigar. Para qualquer coisa que ele faça, o empecilho que ele botou para fazer a vontade de Deus, ele já tem. Sabe qual que é o problema? Só é empecilho de verdade para fazermos a vontade de Deus, para fazermos o propósito de Deus, para fazermos os desígnios de Deus. Mas o que Deus coloca no meu coração para me dizer é: não importa o que foi lhe impedido, lhe desafiado por Cristo a fazer, não importa o que Cristo te pediu para fazer, em nome de Jesus, faça. Você acha que Cristo não sabe da sua dificuldade? Você acha que Cristo não sabe da sua necessidade? Você acha que Cristo não sabe do seu porém? Cristo sabe da sua necessidade, do seu porém, da sua falha. Ele sabe de tudo, irmão. Mas mesmo assim Ele decidiu colocar. Sabe por quê? Porque Ele sabe que se você fizer questão de dar esses passos, esses serão seus últimos passos com essa dificuldade. Esses serão seus últimos passos com esse porém. Esses serão seus últimos passos com essa deficiência. O que o Pai me manda dizer aqui nessa noite é: está na hora de você passar a caminhar com os olhos fechados, com a fé naquilo que Cristo lhe prometeu e liberou de palavra. Sabe por quê? Porque às vezes esse trajeto cheio de problema, cheio de percalço, cheio de dificuldade, é o último que Cristo está te permitindo vivenciar, porque Ele já te tocou e através desse toque Ele já liberou algo grande para você receber lá na frente. Para mim, o milagre desse cego está em duas partes: o primeiro, o toque; o segundo, o lavar do lodo que estava nos seus olhos. O primeiro processo já foi feito por Cristo. O segundo processo precisa ser feito por quem? Pelo cego. O nosso problema é que a gente quer que Cristo faça tudo por nós, irmão. A gente quer que Cristo toque. A gente quer que Cristo lave. A gente quer que, se possível, Cristo nos leve pelo colo até o tanque de Siloé. A gente quer que Cristo faça tudo por nós. E Cristo sabe que mesmo com as nossas dificuldades, nós temos capacidade suficiente para chegar até o tanque de Siloé. Olha o que a Bíblia Sagrada diz, que o tanque de Siloé, não sou eu que estou dizendo, é o tanque de Siloé. A Bíblia diz no verso 7, o tanque de Siloé, que significa o enviado. Cristo Jesus está mandando Ele para um lugar que o nome é o enviado. É como se Cristo Jesus estivesse falando: olha, eu estou te dando toque aqui, mas vai até aquele lugar. O enviado, o tanque de Siloé é considerado o enviado, e em todo o contexto judaico,
era a esperança do Messias mesmo, propriamente dito. Cristo Jesus está tirando o cego dele e mandando o cego para ele. Para que vocês entendam isso aqui. Quem vai fazer o milagre no final de tudo é o cego se lavar num lugar chamado enviado, que é um lugar que faz uma alusão direta a Cristo. Olha que interessante isso aqui, Mari. Cristo Jesus está falando: sai de mim, mas vai até mim. Eu quero que você caminhe, mesmo com as suas dificuldades, mas você vai caminhar baseado em duas coisas, Mari. A primeira, a minha palavra que eu liberei, que você vai até lá. A segunda, a minha palavra de que eu estarei lá, te esperando para te receber. Pastor, eu não estou conseguindo entender o que é que você está querendo trazer com essa mensagem. É simples, irmãos. O Senhor Jesus não nos manda ao léu de qualquer jeito. Ele sabe que nós temos as nossas deficiências, mas Ele nos direciona de maneira clara e evidente para alcançarmos os nossos propósitos. E sabe por que o Senhor Jesus Cristo permite que nós andemos isso daqui, irmão? É para que nós aprendamos a valorizar. Eu imagino a cabeça desse cego, tropeçando, e mesmo não estando debaixo de uma promessa que iria voltar a ver. Eu imagino a cabeça desse cego, irmã Lili. O que será que vai acontecer comigo quando eu lavar os olhos? O que será que vai acontecer quando eu chegar naquele lugar? O que será que vai acontecer quando eu chegar naquele ambiente? O que será que tem de diferente? Será que é só mais um dia? Será que eu só vou lavar o olho e vai continuar do mesmo jeito? O que será que tem lá? Ele vai. Mas o que me chama a atenção é que quando ele chega lá, ele começa a lavar. A Bíblia Sagrada fala que ele foi, ele lavou-se, e que ele voltou vendo. Ele recebeu um toque lá atrás, ele decidiu ir atrás, verdadeiramente, daquilo que foi liberado de palavra. Posso dizer uma coisa para você aqui nessa noite com toda certeza? Se você crê, você vai receber uma palavra de Deus aqui hoje. Você já recebeu um toque do Senhor Jesus Cristo. Um toque na sua necessidade. Um toque naquilo que você precisa. E a minha pergunta para você é: e aí? Você está caminhando para onde Ele quer que você caminhe? Você está se posicionando para onde Ele quer que você se posicione? Porque receber um toque de Cristo é maravilhoso, mas o melhor de tudo é se posicionar para onde Ele quer que nós estejamos. Porque quando nós recebemos de Cristo um toque, nós recebemos de Cristo também uma ordem de posicionamento. E o que eu trago de mensagem para o meu e para o teu coração aqui nessa noite é: de nada adianta receber o toque e não decidir aceitar a palavra de posicionamento. Se posiciona para onde Deus te quer. Se posiciona para onde o Senhor Deus te enviou. Se posiciona para onde o Senhor Deus te direcionou. Sabe por quê? Porque na onde você recebe o toque, você recebe a palavra de posicionamento. Mas na onde você recebe o posicionamento, na onde você decide se posicionar, você recebe um milagre da parte de Deus sobre a sua vida. Olha que coisa linda. O homem começa a ver. Você pode dar um glória a Deus por isso? O texto vai dizer que ele voltou vendo. É interessante de perceber os detalhes da Bíblia. A Bíblia é tão maravilhosa que olha o detalhe aqui. O detalhe aqui é que o texto está enfatizando primeiro o milagre. Não, o texto está enfatizando primeiro que ele já estava retornando. O texto está enfatizando o que aqui? O lugar que ele passou cego, tropeçando, ele já está voltando, vendo. O lugar que ele foi cego, tropeçando, no seu embaraço, ele já está retornando. Como? Vendo tudo que ele precisou. Tudo que ele precisa ver, ele está vendo. Por que eu acho interessante isso aqui, irmão? O texto bíblico não enfatiza o milagre. O texto bíblico enfatiza o retorno. O texto bíblico não está enfatizando que ele recebeu a cura na hora que ele jogou a água nos seus olhos. Não. O texto bíblico não está enfatizando que a água purificou a sua visão. Não.
O texto não está enfatizando que nós precisamos lavar-nos para... Não. O texto está enfatizando um retorno, só que agora diferente. Agora é um retorno com vista. Presta atenção. Quem recebe um toque de Cristo e se posiciona, está fadado a algo muito grandioso, que é o quê? Retornar, não com a necessidade, mas sim com testemunho. E olha como é que ele volta, vendo. Só que olha que interessante isso aqui, irmão. O foco não está no milagre. O foco está agora num retorno sem a necessidade. O foco está agora num retorno sem o problema. Você entendeu agora o porquê que Cristo quis que ele fosse até o tanque de Siloé andando? Sabe por quê? Porque Cristo queria que ele fizesse o percurso indo, para que ele conhecesse o percurso também voltando. Só que Cristo Jesus queria mostrar a diferença entre um percurso com necessidades e um percurso debaixo do cuidado, do milagre, da providência de Cristo na sua vida. Agora ele volta pelo mesmo lugar, só que agora, ao invés dele ir devagar, ele pode andar correndo. Por quê? Porque ele sabe na onde ele pisa. Agora ele não tem uma dificuldade de se ele vai tocar em um buraco, de se ele vai... Não. Agora ele sabe por onde ele passa. Por que isso aqui é interessante, irmãos? Porque o mesmo ambiente que Cristo nos permite passar com necessidades, é ambientes que Cristo nos permitirá passar com testemunhos. Aleluia. Isso é lindo, irmão. Por que isso acontece? Porque quando Cristo está disposto a nos ver, a nos fazer caminhar por necessidades e caminhar por testemunhos, Cristo nos faz sermos exemplos para um mundo que precisa. Quando todos olhavam para o cego, todos viam o cego apenas como um cego, só viam a parte ruim que ele tinha. Quando todos viram o cego retornar, eles viram ele de um jeito totalmente diferente. Vocês lembram do que Cristo Jesus disse para o cego? Disse no meio daquela conversa que aparentemente é sem sentido: eu sou a luz do mundo. O que é interessante, Lucas, é que quando o cego lava os olhos, ele abre os olhos, ele passa a ver. Mas o que ele vê, de maneira alguma, sacia a necessidade dos seus olhos. Porque o que a Bíblia deixa entender é que ele se lava e ele volta. Por quê? Porque o que ele quer ver de verdade não é o tanque, mas sim quem fez e quem tocou a Jesus. Quem tocou que foi Jesus. Por que eu estou dizendo isso daqui? Quando o cego abre os olhos, ele vê a luz. Só que ele não reconhece na luz aquilo que curou a sua necessidade. Ele não reconhece no mundo aquilo que a sua necessidade foi suprida. Então ele precisa voltar para poder ele ver verdadeiramente quem é a luz do mundo. Ele precisa conhecer aquele que um dia se apresentou como a luz em meio às trevas. Ele precisa ver aquele que fez um toque e lhe deu uma ordem de posicionamento. E ele precisa ver quem foi que fez aquilo sobre a vida dele. Por que eu estou trazendo essa palavra, irmãos? Para que nós venhamos entender. A grandiosidade de recebermos algo de Cristo, não está em termos o que Cristo nos deu. Está em conhecermos o poder de Cristo ao lado dele, com aquilo que ele nos deu. Não estou entendendo, pastor. Nada do que Cristo nos dê é grande o suficiente, Mari, para nos fazer permanecer longe dele. Precisamos retornar, irmã Helene. Por quê? Porque a grandiosidade do que ele nos fez, longe dele de nada importa. As pessoas olham para ele e questionam quem ele é. As pessoas olham para ele e falam: mas será que é ele mesmo? Ele precisa dizer: sim, sou eu. Só que as pessoas vão se perguntar: mas espera aí, o que é que aconteceu com você? Alguém me tocou. Aparentemente é sem sentido. Sabe por quê?
o que nós recebemos de Cristo distante dele é sem sentido e não vale de nada. Não adianta de nada você alcançar as maiores condições que esse mundo tem para te dar e você permanecer distante do Senhor Jesus. A palavra do Senhor Jesus nessa noite é: volta para próximo dele. Por quê, pastor? Porque é próximo de Cristo Jesus que você vai ver o quão grandioso é o que ele fez na sua vida, e que as pessoas reconhecerão o quão grandioso é o poder dele. E sabe o que eu tenho para te dizer? Melhor do que ter a visão é ter ao seu lado a luz que gera verdadeiramente aquilo que o mundo precisa, é estar com a luz do mundo ao vosso lado. Eu trago essa palavra para te dizer com 100% de certeza: Jesus tem muita coisa para te dar. Essas coisas que Jesus tem para te dar, às vezes são resposta das suas necessidades, mas o que eu te digo é, essas mesmas coisas podem te levar para distantes de Cristo, e cabe a você, com a mesma força que vai buscá-las, voltar para agradecer a Cristo por aquilo que Ele te deu. É feio que nos dias de hoje temos cada vez mais visto pessoas sendo abençoadas por Deus e cada vez mais se distanciando deste mesmo Deus. Pessoas que tinham a facilidade de estar em orações, cultos, ensaios e todos os tipos de trabalho. Pessoas que contribuíam quando o seu salário era pouco. Pessoas que contribuíam quando a sua condição era muito baixa. Mas pessoas que quanto mais receberam de Cristo, mais distante dele ficaram. Pessoas que sabem dizer, foi Cristo que me deu, mas que não podem dizer, foi esse Cristo que está comigo que me deu. Sabe por quê? Porque está muito distante. É por isso que a palavra do Senhor encerra de uma maneira dura, mas encerra de uma maneira bem séria aos nossos corações. Volta para o lugar que você recebeu o toque, porque é no lugar que você recebeu um toque de Cristo Jesus que você está mais próximo daquele que liberou a palavra para você receber o milagre lá na frente. Eu posso fazer uma oração pela sua vida? Eu quero que você feche os seus olhos, que eu quero orar por você. Eu ministrei a palavra que o Senhor colocou no meu coração, e eu sei, mais do que ninguém, daquilo que o Senhor Deus colocou e direcionou a minha vida sobre isso. Deus, eu oro, Senhor, sobre a vida de cada um desses teus filhos, que estão ouvindo essa palavra nesse momento, e que ao ouvir essa palavra, Senhor, neste momento, Senhor, quem sabe receberam uma certeza, que ao longo desses últimos dias, desses últimos meses, ou deste último período que está na sua presença, recebeu um toque do Senhor. Porém, Senhor, tem recebido um toque, mas tem se distanciado. Tem recebido um toque, mas tem perdido a comunhão contigo. Tem recebido um toque, mas está longe da tua presença. E eu quero te pedir, Senhor, que através dessa palavra, ela volte para a tua presença. Ele volte para a tua presença. Porque o Senhor só está disposto a se apresentar para os vizinhos daqueles que estão ao lado de Cristo Jesus. Eu sei, Senhor, que o milagre que o Senhor fez na vida dele e na vida dela é um milagre grande o suficiente para alcançar a família, para alcançar a casa, para alcançar a vida de cada um dos teus. Mas eu sei, Senhor, que enquanto ele estiver distante de ti, ele verdadeiramente vai estar querendo, mas não vai estar alcançando o máximo do que tem. É por isso que eu te peço, Pai, que ela e ele entenda, é tempo de voltar, é tempo de retornar ao ambiente da comunhão, ao ambiente da intimidade, ao ambiente do milagre, em nome de Jesus, amém e amém, amém e amém.